Vamos recomeçar nosso shiur, da página 128. Estamos no nono capítulo do livro Emunat Befi, volume 2, e estamos justamente analisando aqui uma lição importante. O que nos traz aqui, nós estávamos falando sobre Parnassá, Istadlut, cada um tem que fazer o seu empenho, tentar fazer o seu melhor para que Hashem possa mandar a Berachá, certo? Nós já tínhamos explicado oportunamente o que é a Berachá. A Kadosh Baruch Hu, em Rosh Hashanah, estabelece vamos dizer, quanto dinheiro vamos ter na conta no banco. Yom Kippur, ele ratifica isso, só que por alguma razão, durante o ano, precisamos de Berachá. O que significa? Não, precisamos que o dinheiro fique disponível. Está no banco, mas isso não significa que eu tenho acesso. Perdi a senha, é que nem a pessoa que hoje em dia tem a carteira, como chama, virtual, e ele perdeu a senha da carteira virtual. Está tudo lá, mas ele não se lembra qual a senha. O que adianta? Ele não vai poder acessar os recursos que estão lá. Então, por essa razão que existe também, que não é somente dizer, bom, agora reserva Shana Yom Kippur, eu tenho que sentar agora e colher os frutos. Por quê? Porque durante o ano você tem os recursos, como chama? Os recursos foram te otorgados, mas não estão disponíveis ainda. Ok? O livro Chovot HaLevavot completa ao explicar sobre a importância de cada um fazer sua estadlut em busca do seu sustento. Já cada um tem que tentar fazer, devemos nos esforçar, fazer a nossa parte, certo? Então diz, depois de provarmos que a obrigação da pessoa é a de ir atrás de seu meio de sustento, a pessoa tem essa obrigação, ela não é obrigada a pegar o que aparecer em sua frente. Não significa que eu vou fazer qualquer função, qualquer trabalho, qualquer coisa. Quantas vezes já te surgiram opções de trabalho que tem que fazer alguma coisa. Isso, caso tenha a possibilidade de escolher como ganhar sua parnassá. Às vezes não tem opção. Às vezes ele mora num lugar onde não tem muitos recursos. Nós estamos aqui numa metrópole, na verdade, onde, entre aspas, é fácil. Mas tem muitas vezes situações onde não temos os recursos, as condições para poder escolher o que vai trabalhar. Então, ela deve optar pelo meio de trabalho que combine com seu tipo. O que significa? Seja tanto no aspecto físico, mental, habilidade, ou mesmo que lhe dê prazer. E saber que a Bezrat Hashem, a Brachá virá por esse meio, pois irá trabalhar de uma forma contente e adequada com sua capacidade. Então, ele vai estar feliz do que ele fazer. Então, aquilo que ele vai fazer, se ele faz feliz, consequentemente, fará bem feito. Fará bem feito, ele atrairá sucesso sobre a sua lavoura, o seu trabalho, enfim, o que fizer. Assim sendo, o indivíduo não deve optar por ocupações contrárias à sua natureza, seja física ou mental, pois se o fizer, estará se castigando. Ele vai estar todo dia sendo masoquista, sendo um martírio para ele sair de casa. E mesmo que não tenha sucesso por esse meio, por exemplo, não conseguindo uma parnassá propícia, não deve abandonar sua ocupação. Tenha paciência. Por quê? Às vezes você vai dizer, peraí, mas não estou ganhando o suficiente, não estou fazendo o que precisa, etc. Então, como fica? Por quê? Na prática, diz, nesse caso, tenha bitachon em Hashem, de que ele o proverá com seu sustento todos os dias. Isso porque conseguir a parnassá não depende do que se faz, mas sim que simplesmente se faça algo produtivo, e Bezrat Hashem, o resultado disso será bem sucedido. Então, você tem que fazer parte da engrenagem. Quando a Kadosh Baruch Hu criou o ser humano, deu para ele a missão de quê? De produzir no mundo. Deus te colocou no Gan Eden, mesmo Adão no Gan Eden, Leovdau Leshomra, para trabalhar o Gan Eden e cuidar dele. Então, você está trabalhando, está cuidando, está fazendo a tua parte, acabou, está cumprindo com a função que Deus te trouxe ao mundo. Você não é um parasita. O problema é quando você é um parasita, você não produz nada, não faz nada. Aí é um problema. Agora, quando você está pelo menos fazendo alguma coisa, está se esforçando, então participe. É isso que está dizendo aqui. E aí Hashem sim vai te trazer a brachá. Então, isso que nos diz aqui.
faça algo e Bezrat Hashem, o resultado será bem sucedido. Por quê? Reze para ele, que ele o abençoe por meio dela, que Hashem te mande a brachá. Se ainda assim tiver de mudar de ofício, consulte com o Raham para que auxilie nessa decisão. Porque às vezes, o problema, às vezes precisa mudar de trabalho, às vezes não. Certo? Eu gosto muito de uma passagem no Talmud, tratado de Brachot, de Ravuna, que ele simplesmente ele estava com problema, ele produzia vinho. Uma passagem da Rei. Então ele produzia vinho. E o vinho dele, uma temporada, estragou, avinagrou. Aí ele, entre aspas, não tinha para lançar. Aí ele foi comentar com os outros sábios. Estavam falando de Ravuna, não estavam falando de alguém simples. Então, Hashem deu, mandei, os sábios falaram para ele, acaso você está duvidando de Deus? Que Hashem falaram para ele, tem que fazer techuvá. Aí ele falou, peraí, vocês estão duvidando de mim? Tenho que fazer techuvá? E aí quando falaram, está duvidando de Hashem, ele falou, realmente, se Hashem faz tudo direito, tenho que ver o que está acontecendo. Aí ele foi, se esforçou, foi fazer, entre aspas, um balanço, e ele percebeu que no jeito que ele estava fazendo o arrendamento da terra, era uma coisa que não estava sendo de acordo com nossos sábios estabeleceram. E aí ele consertou o que ele estava fazendo de errado, e a partir desse momento, diz a Guimarães, tem duas opções. A Guimarães traz duas opiniões. Ou que realmente a colheita dele, a produção dele se consertou, que seria um milagre. Ou uma outra opinião, traz uma segunda solução que aconteceu, que naquele ano teve abundância de vinho e falta de vinagre. Então o preço do vinho caiu e o vinagre subiu. Então, consequentemente, ele fez a balança, ou seja, ele se deu bem no final. Normalmente o vinagre vale menos que o vinho, porque seria um vinho que se estragou. Então, ele, o nosso sábio disse em resumo, e isso é o moral da história, o que nos ensina aqui, como você, quando você pode fazer uma avaliação, uma chuva, e se, entre aspas, se consertar, automaticamente como as coisas, entre aspas, se consertam, se corrigem, e a brachá de Hashem vem de fato. Ter um ofício também é uma mitzvah. Quando nos dedicamos à profissão que escolhermos, aquela que combina com o nosso perfil físico, psicológico, devemos ter em mente que estamos cumprindo a mitzvah de executar a ordem de Hashem, que diz que cada um deve trazer para nós. E faz isso, Leshem Shammai, porque Deus quer. Eu já estou fazendo, cumprindo com a vontade de Hashem. Uma vez que estou cumprindo com a vontade de Hashem, então isso é o principal. Então, eu faço a tua vontade, a ser bater Retzoncha mi pnei Retzonah, certo? A ser Retzoncha que faz tua vontade com a vontade dele, ele vai fazer a vontade dele e a tua. Então, na prática, como está escrito em Bereshit, Hashem estabeleceu o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidá-lo. Ve'anicheu began Eden leodá o lishomrá, que acabamos de mencionar esse passuco agora há pouco. Então, a pessoa não deve pensar, no entanto, que todo o seu sustento depende desse meio. O meio não é o meio somente. Ou seja, o teu sustento não vai vir de lá. Por que não vai vir de lá? Se acreditar nisso, caso perca o emprego, tenha de mudar de profissão, o sujeito sofrerá. Se vimos antes que não deve mudar de profissão, em determinado caso pode mudar de profissão, então o que acontece aí? Você vai sofrer, porque até agora você pensava que esse era o canal. Agora tenho que fazer outra coisa, significa o quê? Eu não vou ter sucesso. É que nem um jogador, ele é atacante e de repente coloca ele de defensor. Ele vai ser vazado constantemente. Pois concluirá que a brachá obtida até agora com seu ofício não lhe chegará mais. Ele deve confiar plenamente que a Kadosh Baruch Hu lhe mandará o sustento e que, aos olhos dele, todos os meios são iguais para lhe enviar berachot. Mas na prática, Hashem para te mandar brachá não precisa de muito. Quantas vezes a pessoa já teve, todos tivemos, problemas, limitações, dificuldades, e que nem na travessia do mar, a solução vem do lugar menos esperado. E a solução vem.
Estava na boca lá do desespero, as águas chegaram nas narinas e de repente o mar se abriu. Então, simplesmente, ele as encaminhará então pelo meio que achar melhor e no momento que decidir fazê-lo, como está escrito no profeta Samuel, pois nada impede a Hashem de obter a conquista de muitos ou de poucos. Que interessa teu potencial? Como diz a Torá, Hashem ilachem lachem, Deus lutará por você. Então, se Hashem que está lutando, que interessa se você está lutando contra muitos ou contra poucos? Que interessa se você é um pequeno jovem, como era o rei Davi, frente a Golias? Não faz diferença. O que falou lá no versículo? O que ele fala quando se encontra com o gigante? Ataba elai becherev bechanito bechidot, ואני בא בשם השם אלוקי ישראל, השם אלוקי מערכות ישראל אשר חירבת. Você está vindo com armas, com escudo, com tudo. Na verdade, e aí? Mas ele vai com a Kadosh Baruch Hu, a quem você blasfemou. É uma passagem, vale a pena ver esse passuco. Ele diz, por isso que ele diz, eu não temo. Você está confiando nas armas, você confia na Hashem. A prova está lá, que depois diz. No capítulo, final do capítulo, as últimas palavras do capítulo, capítulo 55 de Salmos, qual é? E eu confio em ti. Acabou. Ele confia na Hashem. Não interessa. Estou com a Hashem, não me falta nada. Simples. Então, lembre-se que só Hashem, seu Deus, que lhe dá o poder de obter êxito. Que o não tem lechakoach lasot chaim. Hashem que te dá a força, que te dá a condição. Então, prossegue o Chovot HaLevavot, lá o livro que é a parte básica, por isso não devemos cair em desespero. Afinal de contas, se não vier por esse canal, virá por outro. Pois, muitos caminhos tem Hashem. Hashem tem Hashem para nos prover. Você acha que essa é a única maneira? Não. E isso que nós sempre falamos, no exemplo justamente do, como chama? Da travessia do mar. Moshe veio e o povo se dividiu em 4 opções. Eram as 4 plausíveis. E na prática a solução foi, como se diz, fora da caixa. Uma 5ª opção. Então, no caso de Baruch Hashem, o indivíduo conseguir seu sustento por um determinado ofício, não é certo confiar nele e dizer que tudo depende desse meio. Ou seja, olha, eu sou bom médico e agora unicamente posso ganhar dinheiro sendo médico, ou me formei de engenheiro, me formei de advogado, sei lá o quê, e daí que vai vir. Quando depositamos toda a nossa confiança nesse canal, o canal não é mais do que um meio, um canal, pelo qual a Parnassá chega a nós. Então acabamos, lo aleino, diminuindo nosso bitachon em Boreolam. Por quê? Porque em vez de confiar em Hashem, estamos confiando no canal. Certo? Que nem você tem um canal com água. Literalmente. Mas se eu fecho a porta na entrada, não vai ter água no canal, não vai ter nada. Quem provê isso, quem provê isso é Hashem. Em vez disso, devemos agradecer a Kadosh Baruch Hu, e se o sujeito observar que a Parnassá não chega por esse canal, deve pensar nas 2 possibilidades. Aí tem 2 possibilidades. Que aquilo que estava determinado para receber naquele dia já lhe chegou. No entanto, muitas vezes não se percebe isso. Ou 2, que a Parnassá não veio por esse meio, mas virá por outro. Ou talvez já recebi. Por exemplo, trabalho até às 5, não, hoje eu vou ficar até às 7. Não adianta ficar até às 7. Entendeu? Não é. Que nem as pessoas muitas vezes pensam, eu vou ficar no Shabbat trabalhando na sexta-feira, em vez de fechar a loja às 4, porque é Shabbat, vou fechar às 7, normalmente, porque das 4 às 7 é onde vem a Parnassá. Já ouviu isso alguma vez? Então fala para o cara, fechar a loja a semana inteira e só abrir na sexta-feira das 4 às 7.
Por que trabalha toda semana? Se só Parnassá vem na sexta das 4 às 7. Então, o segredo não é se desesperar, deve-se fazer o máximo que estiver a seu alcance e principalmente rezar para Boreolam, confiando que ele não abandonará nem desviará seus olhos daqueles que confiam nele. Como está escrito, Hashem é bom para os que nele esperam um refúgio em um dia de angústia. Ele está atento àqueles que buscam refúgio nele, em Sarrohovot Alevavot. Então, na prática, cada um de nós deve saber que ele tem que apoiar-se na Kadosh Baruch Hu. É dele que dependemos. Essa é a nossa questão. Nós temos um compromisso com quem? Com Hashem. Então, simplesmente, como está escrito aqui, que diz lá o profeta Nahum, Hashem é bom para os que nele esperam, um refúgio num dia de angústia. Ele está atento àqueles que buscam. Ele está atento. Hashem não dorme. Como diz o rei Davi, Lo Yanu velo Isha Shomer Israel. Não dorme nem cochila, o guardião de Israel. Não pensa que Hashem pegaram Hashem de... Simplesmente ele fechou o olho. Por quê? São as contas dele. Então, na prática, a conclusão, não importa a profissão, não seja essa ocupação no comércio, numa indústria, num trabalho mais intelectual, ou em um ofício Kodesh, por exemplo, ser professor, estudante de Torá, rabino, Hazan, Moel, Sofer, etc. O importante é que se escolha uma função que combine com seu tipo físico-psicológico. Quando diz aqui muito do tipo físico e psicológico, a gente te deu habilidades, te deu condições. Por exemplo, para um jogador de futebol, a gente deu para ele que é habilidade nas pernas. Então não adianta ele sentar detrás de um computador, não é nos dedos tecleando que ele tem habilidade. A gente deu um dom. E assim por diante. Beethoven tinha um dom. Aí ele ficou surdo. No início caiu em depressão. Mas depois ele se lembrou, na sua cabeça, porque já não via, e compôs as maiores sinfonias dele, quando já era surdo. Então, se nós vemos, a gente dá um dom. Quando Beethoven ficou surdo, ele pensou, peraí, então agora o que vai acontecer na minha vida? Entrou em depressão. Até que ele percebeu, peraí. Então você tem que aproveitar esse potencial que a gente deu. Qual é o potencial que a gente deu? Simples. E sei, naquilo que ele te deu, seja bom. Seja bom significa persevere, intente, insista. Principalmente, não desista. Então é importante que escolha uma função que combine com seu tipo físico-psicológico para que a empreitada seja agradável e feliz e Bezerra da Hashem também bem-sucedida. E lembrar sempre que o resultado de tudo está nas mãos de Hashem. Que nem o exemplo que a gente sempre dá do camponês. Ele vai fazer o dele, ele vai levantar de sol a sol, literalmente. Antes do raiar do sol, ele já está lá no campo, na lavoura. Porém, o resultado depende de quem? De Hashem. Não depende dele. Porque se vier chuva demais, sol demais, o que acontecer vai trazer um impacto negativo ou positivo no trabalho dele. O resultado, em definitiva, depende de Hashem. Ok? Para por aqui, vou bar mitzvah um pouquinho, cumprimentar a família.